galera, chegando aí com um boletim novo para o canal Detetive Vascaínos, para a gente repercutir aí a turbulência no departamento de futebol do Vasco, que culminou aí com a saída do então diretor Alexandre Matos. Aqui no Rio, chove pra caramba, o governo e a prefeitura orientaram que não houvesse aí muitos deslocamentos pela região e que as pessoas optassem aí por ficar em casa. Mas aqui, ó, é trabalho e a gente está aqui para trazer a vocês tudo sobre o Vasco, que segue com as saídas importantes após a demissão do Matos. Mas também teve jogo treino hoje e eu vou te colocar a par desse cenário e muito mais. Então, ó, dedo nesse like, compartilha o conteúdo do amigo e vem comigo nessa ampliar o alcance do Detetives na plataforma. Bom, e segue repercutindo bastante a conturbada demissão do Alexandre Matos no Vasco. Aos poucos, muitos episódios negativos da sua curta passagem pelo clube começam a aparecer. Os próprios colegas do Globoesporte.com hoje ilustraram perfeitamente algumas situações que culminaram aí com a saída do dirigente. Atritos com seus superiores, discordâncias com a forma de trabalhar da empresa americana devido à enorme burocracia na hora de contratar um jogador, indicações do Matos e vetadas pela 777, falta de autonomia, muito dinheiro gasto e o time ainda cheio de lacunas, declarações dadas à imprensa mostrando um certo desconforto com toda essa situação, rusgas com a comissão técnica, movimentação do dirigente para tentar deixar o Vasco logo, problemas de relacionamentos aí com parte do elenco, né, com alguns jogadores, entre eles o próprio capitão Medel, e por fim o ápice de tudo, que foi o vazamento, né, na quarta-feira passada de prints de uma conversa do Alexandre Matos com o jornalista, o colega Lucas Pedrosa, onde o dirigente explicava aí o motivo de não ter contratado o atacante André Silva, que foi para o São Paulo. Aquela exposição toda de informações ali vazadas pelo próprio Matos para um amigo lá de São Paulo incomodou demais a SAF, que se reuniu de última hora aí, ó, e bateu o martelo pela sua demissão. Tanto que teve que convocar às pressas, né, uma coletiva para que o CEO, Lúcio Barbosa, comunicasse tal decisão. E hoje o Vasco se encontra nessas incertezas, sem diretor de futebol, com mais de 100 milhões de reais gastos e o elenco cheio de lacunas, cerca de 3 semanas aí para tentar ajustar o time nessa janela nacional, mas com poucos recursos para isso, sem diretor comercial, consequentemente sem patrocínio master. Crescem rumores de que mais gente pode abandonar o barco daqui adiante. E um já meteu o pé hoje pela manhã. O supervisor de futebol Rodrigo Pelaipe, que chegou ao Vasco por indicação do próprio Alexandre Matos. O dirigente entendeu que não havia mais condição de continuar no clube, já que ele foi trazido justamente pelo ex-diretor de futebol. Por isso, colocou o cargo à disposição e tomando assim uma decisão em comum acordo com a SAF. Lembrando que até antes da saída do Matos, mais um nome indicado por ele já havia vazado do clube, o Jomar Ottoni, né, o coordenador de performance. E por falar no Pelaipe, tive a oportunidade, tão logo após o seu pedido de demissão, de falar com o próprio profissional. Ele confirmou que a sua saída ocorreu pela demissão do Alexandre Matos e que nenhum outro fator contribuiu para a sua decisão. E aproveitou também para agradecer imensamente ao clube. Veja aí o que ele me falou. Somente o que já foi publicado. Nenhum outro fator. De resto, só tenho a agradecer ao Vasco e todos com quem tive a oportunidade de trabalhar. Ontem à noite também busquei contato com o próprio Alexandre Matos, até para dar a oportunidade do dirigente se explicar aí, né, diante de todos esses fatos que estão vindo à tona, mas por hora o ex-diretor prefere não se pronunciar. Segundo o executivo, no momento certo, ele pretende aí esclarecer toda essa situação. Bom, o canal está aberto para qualquer tipo aí de esclarecimento, assim como teve para o Paulo Brax, que optou por dar sua versão aí dos fatos a outros veículos. E agora, Marcos, o que será feito? Bom, a SAF está tentando entrar num consenso, né, a 777, para buscar um nome, né, que na visão deles agregue neste momento e tenha também uma harmonia em termos de método de trabalho, relacionamento com os atletas e entendimento com a comissão técnica. Hoje no mercado, poucos são os nomes à disposição. A maioria está empregada. Sem dúvida que o Rodrigo Caetano seria aí esse nome, né, uma preferência. Mas hoje ele ocupa um cargo muito importante na CBF, foi contratado recentemente e não vai aceitar nenhum outro convite aí de clube. Muito se fala aí no ex-jogador o Juninho Paulista, né, hoje que ele já foi dirigente do Ituano e atuou também como coordenador da seleção brasileira.
além de conhecer os bastidores do Vasco. Mas o martelo não está abatido, as conversas seguem, tentando entrar aí num consenso, como eu já falei. De qualquer forma, qualquer que seja o nome, né, dessa pessoa precisa concordar com os métodos da 777, o modelo da SAF, saber aonde está pisando e o que vai encontrar pela frente, para não acontecer como aconteceu com o Matos, que saiu aí totalmente descontente. Era visível o descontentamento do Matos, o desconforto dele quando era perguntado sobre reforços. Sempre dava aquelas indiretas de que a caneta não estava com ele e no momento de bater o martelo. Eu me lembro até de uma coletiva que ele deu que ficou evidenciado isso. Então, hoje a gente começa aí a ter noção de tudo que era verdade, né, e que se passou, e que o Matos não estava mesmo se sentindo à vontade em São Januário. Independente da janela que ele fez, galera, eu acho também que a 777 precisa mudar a maneira de trabalhar. A autonomia que ela diz dar ao profissional tem muitos limites e isso prejudica qualquer negociação, né? O futebol hoje é dinâmico e quem não se enquadrar nessa acaba ficando para trás. Bom, vamos virar um pouco essa página, tentar falar de outras situações aí, principalmente da situação voltada ao time, né? Vamos falar do time que está aí se preparando para o Brasileirão, né? A equipe está se preparando com afinco, tentando ajustar aí os erros, corrigir os imensos erros que ficaram visíveis no Campeonato Carioca. E como eu já tinha informado antes, né? O Ramon Dias quer conhecer mais os atletas que tem em mãos para serem usados como opções na próxima competição, que é o Brasileirão. E hoje aconteceu um jogo treino para isso, diante do Olaria e com plantel reserva. O time formado venceu por 5-0. Os gols foram marcados por David, o Clayton 2, o JP, o garoto vindo da base, e um contra. A escalação do Vasco foi a seguinte: Kehler, Puma Rodrigues, depois o Lucas Eduardo, o Maicon, Luiz Gustavo, depois o Lincoln e o Victor Luiz, o Deluca, Matheus Carvalho e o JP. O David, depois o Ryan, Serginho e Clayton. A gente espera que o Ramon tenha feito as suas observações pertinentes, mas a expectativa fica em relação ao time titular, porque esse aí sim, né, precisa de uma bela sacudida para poder dar a volta por cima aí e tentar mostrar muito mais do que mostrou até agora. Bom, uma última informação antes da gente fechar esse boletim: o Pedrinho, o presidente, irá conceder aí uma coletiva de imprensa para falar sobre os 60 dias da sua gestão na próxima quarta-feira, dia 27, às 3h30 da tarde, em São Januário. Veremos aí o que o Pedrinho tem a falar, porque até o momento ele não deu muitas caras e, na visão da torcida, está devendo, né, algumas satisfações. Creio que ele deva abordar aí o projeto da reforma de São Januário, entre outras coisas. Fica a expectativa se vai se pronunciar a respeito sobre a 777 e essa turbulência do departamento de futebol. Bom, galera, vou ficando por aqui colocando um ponto final, mas eu gostaria da sua opinião sobre essa bulha toda ainda do Alexandre Matos, quem seria o nome perfeito para entrar no lugar dele e como é que você está vendo esse cenário do Vasco aí após essa eliminação. Logo, logo trago outras novas do Vasco para você, até porque a chapa continua quente nos bastidores de São Januário. Em qualquer momento pode pintar mais fatos novos. Um grande abraço e até a próxima.